Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu não estou, né, lá no quintal. Eu estava aqui, tá até aqui na tela do computador aqui, estudando um pouquinho a respeito de como planta chuchu, né? Que a gente planta tão assim, de maneira tão natural, desenvolve tão bem e acontece naturalmente com a gente, né? Mas tem tantas pessoas aí que acabam tendo alguns problemas, né? Eu acho que é bom, né, a gente fazer alguns comentários, né, a respeito de direcionamento na hora de plantar o chuchu, desde a hora de você colher, né, entendeu? Meu pessoal, é difícil falar, mas vou dar um alô para vocês aí que gostam da nossa página, né, Face, YouTube, né, quem quiser se inscrever no nosso canal Pedacinho da Natureza, né, lá no YouTube, clicar em todas para receber as notificações. A gente agradece, que é assim que vai fortalecendo o nosso canal, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu peguei dois chuchu, tá? Como que a gente tem os dois tipos, né? Ó, primeira coisa, a cor dele. Tá vendo? Esse aqui, ó, tem uma tonalidade um pouco mais clara, tá? Esse aqui mais escuro, tá? Significa que a estrutura interna dele, ela já está ficando mais fibrosa, vamos dizer assim. Ela está se preparando para poder gerar uma nova planta, né? Então, o que que acontece? Quando você quiser plantar um chuchu, o correto, né, que acontece de maneira natural, é você deixar ele chegar até o ponto quando quiser plantar, tá? Não é quando você vai comer, não. Quando vai comer, você colhe assim, verdinho, tá? Deixar ele lá, que ele vai sozinho, ele vai ficar nessa tonalidade e vai formar. Eu não vou dizer que ele vai começar a soltar o broto, não. Mas ele vai formar, vai ter essa formação aqui na parte traseira, ó, dizendo que ele já está sendo preparado para poder plantar, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que eu queria, né, comentar com vocês, tá? Vamos lá. É, eu isso aí eu faço naturalmente, tá? Eu deixo o chuchu, antes de plantar, eu não deixo ele em contato com o solo, tá? Eu aqui no fundo aqui, eu colocava junto com as frutas ali, naquelas prateleirinhas, sabe? E ficava até broto grande assim, ó. Aí para poder levar lá para plantar. Por quê? Deixa eu pegar e fazer um comentário, que vocês têm que prestar atenção. Aqui existe muito líquido, a estrutura dele, né? E ele não necessita de umidade, tá? No primeiro momento, quando ele solta o broto, tá? E mesmo posterior a um determinado tempo, né? Que o broto vai crescer e a raiz vai tentar fixar no solo. Porque aí ele vai fazer ele vai fazer aí uma mudança, né? Do broto parar de alimentar da estrutura do chuchu para começar a se alimentar do solo, tá? Vamos ver o que? Ah, tá. Até uma coisa que eu queria comentar. O pessoal sabe a parte técnica, né, que mexe com agricultura. Eu não cabe a gente entrar nisso, ficar comentando, né? Mas eu acho que fica tentando, sabe, de maneira técnica, explicar para as pessoas assim mais comuns, né, igual a gente que a gente não vai fazer uma faculdade, não vai estudar para mexer com planta, fica tentando transferir, né, para as pessoas comuns toda essa parte técnica de nutriente. E eu gosto de simplificar isso, sabe por quê? No quintal nosso, isso serve para... Isso aí para vocês, tá? Isso serve para todas as plantas. Eu uso para tudo, tá? Duas coisas principais que eu utilizo. Eu já fiz várias postagens sobre isso. É triturar resto das plantas, tá? Isso é matéria orgânica. Tritura, deixa sob o solo. Não é em terra, deixa, espalha, larga ali. Depois de um determinado tempo, se vocês abrirem, né, o lugar ali onde você deixou aquela matéria,
folha, galho triturado, resto de planta, né? Até eu tenho a caixa aqui no fundo do quintal, né? Que a gente, tudo que vai sobrando, casquinha de chuchu, de banana, mamão, a gente vai jogando lá. Isso aí vai transformar em nutriente, sabe? Um dia. O que acontece? Isso aí a gente já falou várias vezes, né? Essa matéria orgânica, esse material vai servir de alimento para os micro-organismos que estão no solo. E quem vai fazer o processamento desse material vai ser os micro-organismos, que vai transformar aquela matéria em alimento para as plantas. Entendeu? Por que eu estou comentando isso? Pelo seguinte fato. Duas coisas que eu comentei que é comum eu fazer. Inclusive, os sacos de esterco, né, de gado, né? Eu fui buscar aqui perto de Birigui, lá no Juritis, né? Eu peguei 6 sacos sacos bem grandes, sabe? Ou você tem duas maneiras, né? Ou você pega e coloca ele para se decompor, tá? Você vai jogando água, ele vai fazendo o processo dele. Ou se não, uma outra coisa que você pode fazer também é misturar, né? Fazer uma camada no solo e deixar ele se decompor por natureza, né? Sozinho, tá? E então, o que eu estou comentando isso? Por quê? Quando você plantar o chuchu, dá uma olhada aqui, ó. Esse lado aqui, o broto. Desse outro lado aqui é onde que vai soltar a raiz, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Que eu faço, tá? Para todas as... Isso aqui eu faço para todas as plantas, inclusive serve para o chuchu também, tá? Não esquecendo que quando você planta o chuchu, ele já tem a umidade interna no corpo dele. Então, quando você colocar o chuchu, né? Vamos imaginar que você vai plantar os dois, né? Geralmente o pessoal indica... Eu nem vou falar sobre esse assunto agora, de colocar 2 chuchus, um do lado do outro, assim, tá? Na hora de plantar, tá? Então, essa parte aqui é onde vai sair a raiz para baixo e onde vai soltar o broto para cima. Coloco ele deitado assim, tá? Eu coloco ele deitado, tá? Só encostando no solo. Agora, bora que a gente vai comentar. Se você coloca ele sobre o solo, você tem que criar uma facilidade. Duas coisas, tá? Facilidade para a raiz penetrar e você também tem que preparar o solo para a necessidade de quando você planta. E o chuchu, ele necessita muito, no primeiro momento, de fósforo, tá? Então, para a gente não ficar falando tantas coisas que as pessoas falam, né, para você preparar, né, fazer adubo caseiro, coisas desse tipo, o que você faz? Você pega um pouco, eu acho que é para não ficar, para não errar, né? Você pode pegar humus de minhoca, que já é um adubo pronto, né? Porque se você for processar o esterco de gado, ele vai transformar em humus, né? Entendeu? E você encontra com facilidade para comprar humus de minhoca. Você faz um buraco, tá? Cava. Aquela terra que ela tiver mais dura, tal, você cava. Pega matéria orgânica, essas folhas, né, secas, né? Aquela terra que ficou meia escurecida, né? Na parte inferior da onde que estavam aquelas folhas, né? Você mistura, pode colocar aí 50% terra, né? Mistura bem, 50% aí a outra parte você mistura com essas folhas e com humus de minhoca, tá? E aí depois você vai simplesmente colocar isso aqui, colocar o chuchu sobre o solo, tá? E deixa com pouca umidade, tá? Porque, deixa eu explicar outra coisa para vocês. A gente fala que pode esquecer alguma coisa, né? O chuchu é verde, não é? Então, tudo que é verde faz fotossíntese. Então, não esqueça que o chuchu está vivo, tá? Ele não precisa estar no pé para estar realizando a fotossíntese e estar se alimentando, tá? Então, ele está se alimentando através da luz do sol, então, portanto, tem que pegar sol, tá? E nutrindo a parte interna dele que está gerando
o broto e está gerando também a semente. Fazendo isso, né, aquela estrutura, né, que você criou no solo, colocar aí uns 30 centímetros, faz um quadrado, sabe, 30 por 30 ou 40 por 40, tanto lateral como na parte de profundidade, tá? Você misturando essa matéria orgânica, a necessidade principal de fósforo que a planta precisa, ela vai encontrar lá. E aí não vai acontecer, né? Principalmente esse problema do chuchu apodrecer, tá? Ah, tá, outra coisa, deixa eu explicar. Quando ele já tiver, vamos imaginar aí uns 30 centímetros de altura, você percebeu que a raiz já está bem fixada no solo, aí você pode, sabe, começar a colocar um pouco de terra em torno dele para facilitar a fixação da raiz no solo. Tá bom, pessoal? Não sei se ajudou vocês aí, mas é isso aí, ó. Quando você for plantar, o chuchu ele tem que estar com essa parte traseira desse jeito aqui, tá? Não pega no pé e vai colocar esse aqui não, que esse aqui não vai dar certo, tá? Ó, olha o tom, tá bom? Eu acho que deu aí para ajudar um pouquinho vocês. Esses aqui a gente vai plantar, dando certo, a gente fala para vocês, tá bom, pessoal? Como digo, Deus no comando.